Nesse vídeo, nós vamos achar uma fórmula para o apótema e para o lado de qualquer polígono regular inscrito numa circunferência. Aqui eu tenho um hexágono, mas você imagine você que é um polígono de n lados, certo? Então, ele está inscrito numa circunferência, ou seja, todos os vértices dele estão em cima de uma circunferência. Essa circunferência tem um raio R. E eu quero calcular primeiro a medida do lado desse polígono. Então, eu posso desenhar aqui um triângulo isósceles, partindo do centro até dois vértices consecutivos do polígono regular. E os lados desse triângulo isósceles são R, certo? São dois raios da circunferência, então aqui eu tenho dois raios. E o outro lado do triângulo isósceles porque tem dois lados de mesma medida, o outro lado é o lado do polígono regular que eu quero calcular. E nós sabemos que nós temos um ângulo aqui, eu posso chamar de ângulo alfa, que é o ângulo central, né? O ângulo que a gente chama de ângulo central, e a fórmula do ângulo central é 360 graus dividido por n, onde n é o número de lados do polígono. Essa é a fórmula para achar a medida desse ângulo central aqui. Bom, então, para achar a medida do lado, eu posso usar aqui a lei dos cossenos, né? Eu conheço dois lados do triângulo e o ângulo formado por eles. Então, eu posso usar a lei dos cossenos. E se você não sabe trigonometria, então você provavelmente não vai entender mais muita coisa a partir de agora. Então, você pode ver os vídeos sobre trigonometria, lei dos cossenos, etc., e depois tentar entender esse processo aqui. Então, usando a lei dos cossenos diz que em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado, menos duas vezes o produto das medidas dos dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, que é o ângulo alfa. Isso é a lei dos cossenos. Então, L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado, é 2R ao quadrado, menos 2R ao quadrado vezes cosseno de alfa. Bom, aqui eu posso fatorar o 2R ao quadrado, né? Então, eu fico com L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. Eu só vou fatorar aqui, né? Colocar em evidência. Então, vai ficar dentro do parênteses sobra 1 menos cosseno de alfa. E se você quiser, você pode distribuir de volta esse 2R ao quadrado e você vai voltar para a linha anterior. E agora, esse 1 menos cosseno de alfa, ele me parece um pouco familiar, se você lembra lá das fórmulas da trigonometria. Eu vou manipular um pouco a expressão para você entender o que eu estou dizendo. Então, eu vou manipular um pouquinho a expressão. L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado vezes. Agora vem a manipulação. 2 vezes 1 menos cosseno de alfa dividido por 2. Certo? O que eu fiz? Eu dividi por 2 e, ao mesmo tempo, multipliquei por 2. Então, eu não estou alterando o valor. Se eu quiser, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e vou voltar à expressão original. Então, eu só estou manipulando a expressão, mas não estou mudando o valor. E por que eu fiz isso? Porque nós sabemos o que é 1 menos cosseno de alfa sobre 2, né? Se você lembra lá da trigonometria, se você lembra um pouco, a gente sabe que o seno de um ângulo dividido por 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno desse ângulo, alfa no caso, dividido por 2. E se eu elevar os dois lados dessa expressão ao quadrado, eu fico com seno ao quadrado de alfa sobre 2 é igual a... Essa raiz corta aqui com o quadrado, os sinais também cancelam por causa do quadrado, é igual a 1 menos cosseno de alfa sobre 2. Então, esse 1 menos cosseno de alfa sobre 2, eu posso substituir com um seno ao quadrado de alfa sobre 2. Então, isso aqui, lá da trigonometria, nós sabemos que é seno ao quadrado de alfa dividido por 2. Então, L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado vezes 2 é 4R ao quadrado, vezes, isso aqui é seno ao quadrado de alfa sobre 2. Certo? Isso aqui é uma das fórmulas do arco metade, né? Se você não está se lembrando. Você pode assistir os vídeos sobre essas fórmulas, enfim.
Agora, esse quadrado aqui passa para o outro lado tirando a raiz, digamos assim. Então, eu fico com L é igual a... Vai ficar a raiz quadrada de 4R ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa sobre 2. Como isso tudo é uma multiplicação, eu vou tirar a raiz quadrada de cada um dos termos. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 é 2, de R ao quadrado é R, e de seno ao quadrado é seno de alfa sobre 2. Agora, o que é alfa sobre 2? Bom, alfa é 360 graus dividido por n, certo? É o ângulo central. Então, alfa sobre 2 é igual a 360 graus dividido por n, dividido por 2. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse 2 simplifica com 360, fica 180 graus, então é igual a 180 graus dividido por n. Alfa sobre 2 é igual a 180 graus dividido por n. Então, eu fico com 2R vezes o seno de 180 graus dividido por n. Essa é a fórmula para calcular, então, o lado de um polígono regular de n lados. Certo? Não importa quantos lados tiver o polígono regular. Pode ser 6, 5, 4, 20, 500, etc. Essa fórmula aqui vai funcionar sempre. E você pode conferir as fórmulas do hexágono, do quadrado, do triângulo regular e você vai ver que vai funcionar aqui. Agora nós já sabemos o lado, né? Vamos tentar descobrir, então, uma fórmula para o apótema. Eu vou apagar isso aqui, que já não é mais necessário. Então, vamos lá agora. O apótema é mais ou menos aqui, né? Ele forma um ângulo de parte do centro e forma um ângulo de 90 graus com um dos lados. Então, esse aqui é o apótema. Não confundir o A com esse alfa aqui, ok? Então, esse apótema ele vai dividir o lado do polígono regular em dois lados iguais. Então, esse lado aqui ele tem uma medida de L sobre 2. L dividido por 2. E como eu tenho um triângulo retângulo, esse triângulo aqui em verde é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a ao quadrado. A hipotenusa é R, um dos catetos é A e outro cateto é L sobre 2 ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, certo? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Agora, nós queremos isolar o apótema, né? Então, R ao quadrado menos... O que é L? Aliás, deixa eu fazer mais detalhado aqui para não confundir você. Então, vamos desenvolver aqui do lado. Então, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais... O que é L? L é 2R seno de 180 graus dividido por N. Então, L é 2R seno de 180 graus dividido por N. Isso tudo dividido por 2 ao quadrado. Eu só substituí o valor de L aqui, né? Agora, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais. Esse 2 cancela com esse 2, né? E agora, elevando a expressão ao quadrado, eu fico com R ao quadrado vezes o seno ao quadrado de 180 graus dividido por N. Só simplifiquei e elevei ao quadrado. Agora sim, vamos isolar o apótema. Apótema ao quadrado é igual a... Esse termo aqui passa para o outro lado subtraindo, né? Então, é igual a R ao quadrado menos R ao quadrado seno ao quadrado de 180 graus dividido por N. Certo? Eu só passei esse termo para o outro lado subtraindo e inverti a equação para deixar o A ao quadrado do lado esquerdo. Agora, eu posso fatorar um R ao quadrado aqui dessa expressão, né? Então, vamos fazer essa fatoração. A ao quadrado é igual a R ao quadrado vezes 1 menos o seno ao quadrado de 180 graus dividido por N. Certo? Eu só coloquei o R ao quadrado em evidência. Se você quiser, você pode multiplicar o R ao quadrado de volta no parênteses. E a gente vai voltar para o passo anterior. E aqui vem uma coisa interessante, né? O que é 1 menos seno ao quadrado de algum ângulo? Bom, nós sabemos que 1 menos seno ao quadrado de algum ângulo é o cosseno desse ângulo, né? Isso é a identidade trigonométrica fundamental. Certo? A identidade trigonométrica fundamental, ela pode ser escrita assim.
cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 menos o seno ao quadrado desse ângulo. Então, eu tenho aqui 1 menos o seno ao quadrado de algum ângulo. Então, eu posso substituir toda essa expressão aqui pelo cosseno desse ângulo. O cosseno ao quadrado, aliás, o cosseno ao quadrado desse ângulo. Então, eu fico com a ao quadrado é igual a r ao quadrado vezes toda essa expressão aqui é cosseno ao quadrado de 180 graus dividido por n. Esse quadrado passa para o outro lado tirando a raiz quadrada, então eu vou ficar com a é igual a raiz quadrada de tudo isso aqui, né? Esse quadrado passa para o outro lado tirando a raiz quadrada. A raiz quadrada de r ao quadrado é r, e a raiz quadrada de cosseno ao quadrado é cosseno de 180 graus dividido por n. Então, essas aqui são as duas fórmulas. Uma fórmula para encontrar o apótema de um polígono regular de n lados e outra fórmula para encontrar o lado de um polígono regular de n lados. Eu espero que eu não tenha confundido você aqui com essa trigonometria, enfim, mas essas duas fórmulas são bem úteis. E você pode conferir aqui, por exemplo, no caso do hexágono, o número de lados é igual a 6. E você pode substituir aqui. E, aliás, vamos fazer isso. Vamos confirmar aqui as fórmulas para o hexágono. O lado do hexágono nós sabemos que é igual ao raio, certo? O raio da circunferência. Ops, eu estou usando R maiúsculo, então R. Vamos ver se a fórmula vai funcionar mesmo. O lado é igual a 2R vezes o seno de 180 graus dividido pelo número de lados do polígono regular. No caso do hexágono, o número de lados é 6. Então, isso é igual a 2R vezes o seno de 180 graus dividido por 6 é 30 graus. E o seno de 30 graus, já podemos escrever, nós sabemos que é 1 meio. 2R vezes 1 meio é R. Então, a fórmula funcionou para o lado. Agora, vamos ver o apótema. Apótema é igual a R vezes o cosseno. 180 graus dividido por 6 é 60 graus. Isso é igual a... O cosseno de 60 graus é 1 meio. Ops, aliás, eu me confundi aqui. Não é o cosseno de 60 graus, né? 180 graus dividido por 6 é 30 graus. 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o apótema vai ser igual a r vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Certo? São duas fórmulas que nós já conhecíamos, mas agora nós podemos generalizar para polígonos regulares de n lados. Então, era isso e até o próximo vídeo.